fé. Mas o que precisamos nessa noite é que ela seja no nosso entendimento, que ela seja vivificada dentro de nós. Isaías 53 diz assim: quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto dentro e como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentando no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, curados. Todos nós, como ovelhas, nós devíamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém, até aí. Eu, na verdade, estou bem ruim das vistas. Agora que eu vi, tá? Mas amém. Eu vou ler o livro de Isaías e estava meditando um pouco sobre esse livro. E aqui é uma profecia, né, do que ia se cumprir na vida de Jesus. E esse livro de Isaías, nós vimos que era o livro que eles usavam bastante, porque nós vemos que Jesus, o primeiro livro que ele abre é o livro de Isaías. E porque na verdade não havia, né, o Novo Testamento ainda, né? Mas era o que eles liam. Eu vi também Filipe, quando vai evangelizar ali Eunuco, ele também usa o livro de Isaías, né? Então, aqui conta a história, né? Fala do que Jesus ia enfrentar. E nós sabemos que no livro de Gênesis, quando fala de Adão e Eva, eles pecaram e na verdade toda a raça humana herdou esse pecado. A Bíblia diz que Deus, ele vinha todas as tardes conversar com Adão, ter essa intimidade com Adão. E Deus, ele dá uma ordem ali. Ele diz para que eles não pecassem. E eles acabaram pecando. E quando eles pecaram, a Bíblia diz que eles morreram espiritualmente. Essa morte entrou através de Adão. Em Romanos 5,12, eu quero ler uma palavra também. Romanos 5,12. Se o Manuel conseguir colocar para mim lá. Romanos 5,12.
Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecados, semelhantemente à transgressão de Adão, o qual peregrinava aquele que havia de vir. Até aí. Então nós sabemos que através de Adão entrou a morte. E essa morte nos separou de Deus. Essa intimidade que Adão tinha com Deus, esse tempo que ele, todas as tardes, diz que Deus vinha conversar com ele, essa intimidade com Deus, ela morreu. Diz a Bíblia que eles foram separados de Deus. E assim com ele, toda a raça humana foi separada de Deus. Mas havia uma promessa que viria que iria trazer de volta esse acesso a Deus, trazer novamente essa intimidade com Deus novamente. Aí Deus, Ele envia o seu Filho para morrer por nós na cruz, para que todo aquele que crê nele seja salvo, para que todo aquele que crê nele seja livre, para que todo aquele que crê nele seja sarado, seja curado. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O primeiro louvor cantado aqui. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. E nós sabemos que Jesus, Ele traz algo para nós, que nós devemos ver o que Cristo, Ele conquista para nós na cruz do Calvário. Jesus ali, Ele conquistou a paz. Jesus ali, Ele conquistou salvação para nós. Jesus ali, Ele conquistou cura para nós. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E uma das coisas que eu estava meditando nessa semana sobre a vida eterna. Sobre a vida eterna. Ontem eu comentava ali no nosso grupo sobre algumas coisas que muitas vezes a gente acaba deixando para trás no Evangelho. Algumas coisas que hoje a gente tem aprendido sobre a graça de Deus, sobre a nova aliança, mas tem coisas que lá atrás que os cristãos praticavam e que hoje a gente aprendeu isso e que muitas vezes hoje a gente para de praticar, que é ter uma fé que venha transportar os montes, vamos dizer assim, que venha ser uma fé que você tem algum problema. Eu estava comentando antigamente, quando alguém tinha algum problema, ela disse: eu vou na igreja para ser curado, eu vou na igreja para resolver esse problema. Hoje é diferente, se ela está com problema, ela não vai.
Se ela tem alguma dificuldade, ela não vai, porque ela disse: eu não vou porque eu tenho essa dificuldade. Mas antes, a fé das pessoas era: se eu tenho um problema, se eu tenho uma dificuldade, eu vou lá para estar junto com os irmãos. E muitas vezes o entendimento não era esse, é achar que lá na igreja Deus ia tocar ela só lá. Mas não era por causa da comunhão com os irmãos que Deus se manifestava e ela era curada, ela recebia um milagre. Hoje a gente entende assim, que no momento que nós nos reunimos aqui como irmãos, Deus, Ele traz a cura, Ele traz o milagre. Então eu vejo que muitas coisas, muitas vezes, elas vão se perdendo na caminhada. E algo que nós temos que resgatar novamente é ter uma fé assim. Porque se nós estamos com algum problema, nós chegamos aqui e podemos talvez ter um momento de comunhão com o irmão, e ele pode às vezes trazer uma palavra para nós, para trazer um socorro, para trazer algo. Às vezes você está necessitando de algo, você conversa com o irmão, ele traz uma clareza para você. Então isso é a igreja. E Jesus, Ele veio exatamente trazer isso para nós. Trazer de volta aquilo que já tinha se perdido. Trazer de volta aquilo que uma vez tinha deixado de existir. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estavam fora, estavam destituídos da glória de Deus. Então todos pecaram e todos estavam separados de Deus. Mas Jesus, quando Ele vai à cruz, Ele resgata novamente essa intimidade e essa vida com Deus. Então hoje nós, através de Cristo Jesus, que habita em nós, a Bíblia diz que nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. E hoje Ele habita dentro de nós. E hoje nós podemos ter o acesso a Deus. E essa vida eterna, nós temos a vida eterna. Eu pensando sobre isso nessa semana, vida eterna. Eu sentei e estava conversando com a minha filha, e ela estava me perguntando sobre a vida eterna, e aí eu comecei a pensar sobre isso, que às vezes a gente pensa tanto aqui, que a gente para de olhar a vida eterna. Mas a vida eterna é uma vida eterna, quer dizer, uma vida que não tem fim. Nós vamos sair daqui somente, nós vamos passar por um estágio e a nossa vida ela vai continuar. É essa a nossa expectativa de nós um dia, talvez, a Bíblia diz que vai haver um novo céu e uma nova terra. E nós vamos estar lá, porque nós já temos essa vida hoje em Cristo, e nós vamos daqui, nós nunca mais vamos morrer. E o que é uma morte eterna, E ela me perguntou como é que é um inferno. Eu disse: olha, eu nem sei, nem quero saber, Mas aquele que não crê em Cristo, ele já está na morte, porque a Bíblia diz que ele está morto, porque ele está separado de Deus. E essa morte já basta, já é um inferno. Quer dizer, essa morte, uma vida, é como um vivo morto, que ele está vivo andando, mas ele está morto por dentro. Quer dizer, ele não tem vida nele. Mas quando nós cremos em Cristo, essa nossa vida hoje que nós cremos em Cristo, vamos viver essa vida para sempre. Então não sei o que vai acontecer, só que nós vamos viver para sempre, eternamente. Então, com esse pensamento, nós temos que ter esse alvo. Eu quero dizer que
eu estava pensando em tudo aquilo que Jesus, ele nunca desanimou para morrer por nós. Sabemos que nós, seres humanos, nós sempre procuramos alguma coisa que nós precisamos de uma... Não que nós precisamos, mas nós vamos atrás de uma recompensa. Quando nós... algo que nos mantém. Por exemplo, se nós temos um objetivo de algo, é algo que nos mantém em pé. É algo que nos faz caminhar, porque você tem um objetivo em chegar em algum lugar. Como, por exemplo, o povo que estava andando no deserto, ele saiu do Egito, mas era para chegar na terra prometida. Então isso fez com que eles chegassem lá. Jesus, ele tinha um alvo também. E eu pensando sobre o que era o alvo de Jesus. Vocês sabem o que era o alvo de Jesus? Era eu e você e o mundo inteiro. Esse era o alvo de Jesus. Essa era a recompensa de Jesus, era nós. É como se o pai fizesse algo para o seu filho. Nós que somos pais, nós muitas vezes nos sacrificamos, para dar algo bom para os nossos filhos. Isso nos alegra quando nós conseguimos. Jesus, ele estava ali e todo o peso estava sobre ele. A Bíblia diz que todo o castigo estava sobre ele, que todo o peso do pecado estava sobre Jesus. E várias vezes Jesus disse: se for possível, passa de mim esse cálice. Acho por 3 vezes. Mas Jesus, ele continuou, ele disse: não, eu vou morrer para os filhos. Eu vou dar a minha vida para que os filhos, eles sejam salvos, para que eles saiam das trevas, para que eles saiam da escuridão, para que eles não sofram mais, que eles não sofram eternamente, mas que eles tenham vida e vida com abundância. É o que Cristo resgatou para nós na cruz do Calvário. É vida e vida em abundância. E por isso que hoje nós estamos aqui reunidos, crendo que Jesus já fez tudo por nós. E que nós também, nós vamos ter uma recompensa. E é isso que nos mantém a cada dia firmes, porque o nosso alvo é um dia chegar no novo céu, em uma nova terra. E que lá também possa estar muitas pessoas junto com nós. A Bíblia diz que Jesus, ele morreu por toda a humanidade. E muitas vezes nós somos salvos, somos livres, e muitas vezes esquecemos de alguém que ainda não está livre, de alguém que ainda está sofrendo. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele comprou todos, e não foi pouco o preço, foi o sangue de Jesus, ele comprou todos. E hoje, para que nós viemos trazer a consciência das pessoas, que eles todos foram salvos, que eles todos já foram comprados. Só que muitas vezes as pessoas andam por aí sem saber que elas já foram compradas. E esse que Jesus traz para nós, Romanos 8:1, eu queria ler também. Romanos 8:1, gente. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, libertou vocês da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei
era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais nenhuma condenação para nós. Então tudo que Jesus conquistou para nós, diz a Bíblia que Ele nos transportou do império das trevas e nos colocou na luz. Ontem a gente falou sobre luz lá, né? Bastante sobre luz no grupo. Escuridão, o que é a escuridão? Apagar todas as luzes aqui, vai ficar tudo escuro, vai ficar todo mundo perdido. Mas se você acender uma luz, vai clarear. Você pode caminhar, você vai ter certeza onde você vai caminhar, você vai ter um alvo onde você vai chegar, você vai saber o que é certo, você vai ver com clareza, porque a luz vai te ajudar a você ver com clareza. A Bíblia diz em Salmos que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É luz baixa e luz alta, né? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Nós, Jesus, hoje, através da cruz, Ele nos colocou na luz. Ele nos deu paz. Ele nos deu vida eterna. Ele nos deu saúde. Ele nos deu uma família abençoada. E nós temos que agradecer a Deus, sabendo que Deus fez tudo por nós. E hoje nós temos que dar o nosso melhor para resgatar aquilo que Jesus um dia já conquistou, que são as almas. Então nessa noite eu gostaria de ler em Hebreus 9:15 também. Hebreus 9:15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pela transgressão cometida sobre a primeira aliança. Aqui já é outra parte. Então Jesus, Ele morreu para nos dar vida, para nos trazer liberdade. Então hoje nós somos livres. Não há nenhuma acusação sobre você. Nada pode te acusar. Ontem tinha um rapaz que estava indo no nosso grupo lá. E ele, faz uns dias que ele não tinha ido mais. E ontem ele estava nós saímos e ele estava num bar na frente. E eu disse para o irmão Francisco, vamos lá dar um abraço nele. E quando ele nos viu, ele se sentiu envergonhado.
Ele quis se esconder. Disse: cara, vem cá. Cheguei e dei um abraço nele. Ele disse: bah, cara, não fui mais lá. E ele disse: bah, eu tô com vergonha. Eu disse: cara, tu não precisa ter vergonha de nada, cara. Eu disse: Jesus te ama e também nós te amamos. E nós te recebemos. Só queremos que tu esteja junto com a gente ali. Às vezes a consciência da pessoa acusa ela. Mas quando nós cremos em Cristo, nós sabemos que não há nenhuma condenação para nós. E se Cristo não nos condena, quem somos nós para condenar alguém? Às vezes condenamos alguém quando vimos, quando olhamos. Às vezes não falamos. Mas precisamos ter esse mesmo sentimento de Cristo dentro de nós. Amém? Eu gostaria de orar com você nessa noite.